Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à sua hora semanal de estudos sobre glaucoma. Aqui eu vou te ensinar como cuidar dos seus pacientes de glaucoma. O meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista do Rio de Janeiro, sou especialista em glaucoma e catarata. Nessa aula de hoje, nós vamos conversar sobre alguns aspectos da cirurgia de catarata em pacientes com glaucoma. Eu vou te ensinar o que muda na sua rotina de cirurgia quando você vai operar um paciente com glaucoma. Essa, na verdade, vai ser uma sequência de aulas, porque a gente vai falar do pré-operatório, do intraoperatório e também do pós-operatório. E essa é a primeira aula em que eu vou focar nos aspectos do pré-operatório da catarata. Se a sua cirurgia de catarata para os seus pacientes com glaucoma é igualzinho a tudo que você faz para todos os outros pacientes, pode ir parando, porque a gente vai precisar fazer alguns ajustes nisso daí. E se você está numa outra situação de que catarata, glaucoma e cirurgia tudo junto, o resultado disso é desespero, a gente vai também modificar aí essa sua visão para transformar esse desespero em bons resultados cirúrgicos para os seus pacientes. E por que esse é um tema tão importante? Por que vale a pena você investir seu tempo em aprender a fazer uma boa avaliação pré-operatória e diferenciada para esses pacientes com glaucoma? Esse momento da faco para o paciente que tem glaucoma, ele é um momento muito crucial de tratamento. É um momento que, se for tudo muito bem planejado, feito na hora certa, da maneira correta, isso pode ajudar e muito no controle do glaucoma desse paciente depois, e dar uma tranquilidade muito grande de estabilidade de doença e de maior facilidade de controle por um tempo, além, é claro, da tranquilidade profissional sua, do retorno financeiro que você vai ter com esse procedimento. E agora, o oposto, se esse é um momento que não foi bem planejado, se essa faco de repente não foi feita no timing correto ou com planejamento correto, isso pode colocar em risco a visão do seu paciente. Então, esse é um tema essencial da gente abordar nesse cuidado dos pacientes com glaucoma. Eu vou começar aqui apresentando para vocês um casinho clínico e a gente vai explorar alguns pontos interessantes desse caso. Esse caso foi atendido por um residente meu na época, num atendimento de emergência. Uma paciente do sexo feminino, 71 anos, ela chegou na emergência com uma queixa de dor e de baixa de visão súbita no olho direito, que já vinha com uma evolução de 2 meses já. E ela trouxe um laudo externo de um oftalmologista de outro serviço com uma indicação de trabeculectomia nesse olho direito. Ela chegou em uso já de brimonidina de 12 em 12 horas nesse olho direito, uma combinação fixa de timolol com dorzolamida, pilocarpina uma vez ao dia e um lubrificante em ambos os olhos, e estava em uso também de acetazolamida via oral, um comprimido de 250 miligramas de 6 em 6 horas. No exame de acuidade visual, esse olho direito tinha uma acuidade com o óculos da paciente de conta-dedos a 1 metro, uma visão bem ruim. Na biomicroscopia, esse meu aluno ele viu uma catarata nuclear 2 cruzes em 4, com uma câmara anterior rasa, um edema de córnea de 3 cruzes e uma midríase fixa. Já no olho esquerdo, ele viu também uma catarata 2 cruzes, com uma câmara rasa, mais um olho mais calmo. E a medida de pressão intraocular dessa paciente nesse momento foi de 40 milímetros de mercúrio no olho direito, 14 milímetros de mercúrio no olho esquerdo. O fundo de olho e uma possível iridotomia foram impraticáveis por conta do edema de córnea que esse olho direito apresentava.
Essa foi a foto da paciente que ele me mandou, então dá para a gente perceber que tem uma opacidade geral da imagem por conta de edema de córnea, uma midríase fixa já com algumas sinéquias posteriores se formando ali, afinal essa paciente já vinha com 2 anos não, 2 meses aí de evolução desse quadro. Uma catarata que não é tão densa assim, e ela trouxe já alguns exames também. Ele fez a gonioscopia do outro olho, que isso é uma coisa que eu sempre insisto demais, que tem que fazer a gonioscopia do outro olho, porque ela dá informações importantes num quadro como esse. E aquele outro olho que tinha uma catarata duas cruzes, e com câmara rasa ele tinha um ângulo fechado nos 4 quadrantes. A gonioscopia do olho acometido não era possível por conta do edema de córnea. Essa paciente ela trouxe uma ultrassonografia normal, retina aplicada. Ela trouxe também essa microscopia especular, que tem uma qualidade muito ruim por conta do edema de córnea, que dificultou ali a contagem de células. E ela trouxe também um exame de biometria. Mais à frente a gente vai avaliar com um pouquinho mais de detalhe esses exames. E aí o que eu questiono para vocês pensarem agora com o conhecimento prévio que vocês já têm, é o que vocês fariam num caso como esse. Eu coloquei aqui algumas opções de condutas mais comuns, mas se de repente você faria alguma coisa diferente, me conta aqui nos comentários. Então, algumas possíveis condutas. A TREC, como o colega que encaminhou pensou em indicar uma TREC para esse olho. Se você indicaria uma faco, somente a faco isolada para esse olho. Se você pensaria já numa cirurgia combinada de facotrec, talvez a possibilidade de abordar em 2 tempos esse caso, fazer uma TREC depois de uma faco em segundo momento. E a possibilidade de encaminhar esse paciente para o inimigo resolver, que foi o que esse colega fez. Ele me mandou uma mensagem, era um dia que eu não estava no serviço, me mandou uma mensagem pedindo ajuda com esse paciente, e aí eu acabei assumindo esse caso. Vamos conversar então um pouco sobre como que a gente faz a indicação cirúrgica num paciente com glaucoma, qual é o racional que a gente tem que ter e o que muda na abordagem desses pacientes. Primeiramente, a gente quer evitar que o paciente chegue nessa situação que chegou. Então, e a gente tem ferramentas simples para evitar. Então, sempre que você vê um paciente com câmara rasa, com um histórico familiar de glaucoma, com uma média ou alta hipermetropia, ou até um paciente que já tem um diagnóstico prévio de glaucoma, não era o caso dessa paciente. Sempre que você vê um paciente nessas situações, e principalmente se o paciente tiver catarata, é rotina fazer agonioscopia para esses doentes. Então, esse caso poderia ter sido evitado se essa paciente que já tinha uma catarata duas cruzes com uma câmara rasa, se ela tivesse sido submetida a uma agonioscopia de rotina, porque teria se detectado o ângulo fechado e aí impedido que a paciente chegasse nessa situação na emergência. Feito numa situação dessa seria indicar a facectomia. Nesse caso, a paciente tinha catarata, mas mesmo num caso de cristalino transparente, num paciente hipermétrope com glaucoma, ângulo fechado, a gente pode indicar a cirurgia de catarata nesses casos, sem medo, porque você vai estar fazendo o melhor pelo seu paciente. E a gente nunca deve adiar a faco num paciente que tem catarata e ângulo fechado, como era o caso dessa paciente, senão isso vai acabar virando uma cirurgia de emergência e muito mais complicada. Agora aconteceu, ninguém detectou isso antes e essa paciente acabou evoluindo com esse quadro emergencial. E aí a grande questão que a gente tem é: e agora? Qual vai ser o tratamento que a gente vai indicar para essa cirurgia? Acho que ninguém tem muita dúvida de que esse tratamento é cirúrgico, mas a gente precisa pensar em qual vai ser o melhor procedimento para essa paciente.
Quando a gente vai tomar essa decisão de qual procedimento indicar, se a gente vai indicar uma faco isolada, se a gente vai indicar uma cirurgia combinada, se a gente vai indicar, de repente, uma traque isolada, a racional que a gente tem que ter é de pensar em estágio desse glaucoma e também em como está o controle desse glaucoma, se esse paciente está ou não numa terapia medicamentosa máxima. Em geral, a gente vai pensar em indicar uma cirurgia combinada se a gente está de frente de um glaucoma avançado e sem controle com terapia medicamentosa máxima. E aí a gente vai pensar numa cirurgia de facotrec ou uma faco combinada com um implante de drenagem para esses casos. É claro que isso não é uma receitinha de bolo. Muitos casos de glaucoma moderado e com controle clínico ruim, a gente pode pensar em enquadrar nessa situação também. A intenção aqui não é dar para vocês a receita de bolo, porque na medicina isso não existe, mas é tentar minimamente guiar o seu racional, e aí você vai sempre individualizar isso para o seu paciente, é claro. Agora, por outro lado, se eu estou lidando com um glaucoma que não é avançado, com um paciente que tem um glaucoma de inicial a moderado, com um ângulo aberto e com uma intolerância aos colírios, e esse paciente apresenta uma catarata, se esse paciente tem o desejo de ter uma independência dos colírios, eu posso pensar numa cirurgia combinada também, mas dessa vez eu não vou pensar numa facotrec por conta dos riscos envolvidos no procedimento, num paciente que tem um glaucoma inicial e que está razoavelmente bem controlado, mas eu posso pensar numa cirurgia combinada com uma cirurgia minimamente invasiva para glaucoma, pensando em dar qualidade de vida para esse paciente, em ganhar tempo com esse glaucoma no longo prazo. Essa é uma das grandes vantagens da cirurgia minimamente invasiva, é a gente jogar a possibilidade de uma TREC cada vez mais distante para o futuro. E se eu estou diante de um paciente que tem um glaucoma de ângulo fechado, então os MIGs eles acabam não sendo uma opção tão boa, e esse paciente tem um glaucoma inicial a moderado, eu posso pensar numa faco isolada como uma boa opção terapêutica. Ou então, se eu estou diante de um glaucoma facomórfico, a faco isolada também é uma das opções mais adequadas. E se eu estou com um paciente que tem um glaucoma primário de ângulo aberto, ou seja, ele até poderia fazer MIGs, mas ele está se apresentando bem controlado, com uma boa tolerância à medicação, uma boa adesão terapêutica, o paciente está bem adaptado e se sentindo bem com o tratamento medicamentoso, então eu não necessariamente preciso associar uma cirurgia minimamente invasiva, eu posso também fazer sim a faco isolada nesses pacientes. E por que nesses casos é tão interessante pensar na faco isolada? Por que nos pacientes com glaucoma de ângulo fechado ou com glaucoma facomórfico eu não vou pensar logo de cara em fazer um procedimento combinado? Eu trouxe aqui um estudo que é bem interessante e muito bem feito e que aprofunda muito bem nesse tema, e eu trouxe alguns números desse estudo aqui para vocês verem. Vocês estão vendo aí na primeira coluna da tela de vocês os pacientes com glaucoma primário de ângulo aberto que foram submetidos a faco. E aí você vê na coluna mais clara a pio pré-operatória deles e na coluna mais escura a pio pós-operatória deles. Esses pacientes de glaucoma primário de ângulo aberto, quando submetidos a faco, eles tiveram uma redução de 13% na pressão ocular, faco isolada, tá, pessoal? Na segunda coluna, eu vejo o mesmo comparativo pré e pós-operatório para pacientes com pseudoesfoliação. Esses pacientes têm uma resposta muito boa com a faco, uma redução de 35% no comparativo entre a pio pré e a pio pós-operatória. E na última coluna, eu vejo os pacientes de glaucoma primário de ângulo fechado, forma crônica,
com uma redução também excelente de pressão ocular de 30% somente com a faco isolada. Gente, 30% de redução de pressão só com a faco, eu não tenho por que pensar em botar um MIGS logo de cara nesse paciente. Eu não tenho por que pensar logo de cara numa Facotrec para esse paciente. Desde que seja um glaucoma de ângulo fechado inicial a moderado. Esses pacientes têm uma excelente resposta terapêutica com a faco isolada. Esse outro gráfico, ele mostra também um comparativo pré e pós-operatório, dessa vez de quantidade de colírios e potensores. Então, os pacientes de ângulo aberto, eles tiveram uma redução de quantidade de colírios de 12%. Os pacientes de pseudoesfoliação, eles tiveram uma redução de colírio de 20%. E os pacientes de glaucoma primário de ângulo fechado, olha só a redução da quantidade de drogas desse paciente, 58%. E é por isso que eu insisto tanto na indicação de faco precoce para os pacientes com glaucoma primário de ângulo fechado. Eu tenho muitos pacientes que eu já operei e que hoje em dia esses pacientes nem precisam mais de colírio hipotensor, eles fazem só acompanhamento sem medicação. É claro que isso não é para a vida inteira, então esses pacientes precisam seguir em acompanhamento, mas tem uma quantidade muito grande de pacientes com glaucoma primário de ângulo fechado que conseguem ficar sem colírio se a gente faz a fasectomia na hora certa, que é quando esse glaucoma é de inicial a moderado. Então, no começo da doença, principalmente os iniciais, eles têm uma chance boa de ficar sem colírio. E é por isso que para esses pacientes a indicação é de faco isolada. Esse mesmo estudo, ele fez também uma avaliação dos pacientes com fechamento angular agudo, que é um caso mais ou menos parecido com o da nossa paciente do caso clínico da emergência. Então, aquela redução de 58% de medicações e de 30% de PIO é para pacientes com forma crônica de glaucoma primário de ângulo fechado. Aqui nessa estatística, eu estou falando agora de pacientes com glaucoma agudo, fechamento angular agudo. Então, a redução de PIO desses pacientes foi de impressionante 71%, somente com a fasectomia isolada. E praticamente todos os pacientes ficaram sem colírios. Muito bom esse resultado, então, para os pacientes com a faco isolada. Bom, uma vez que a gente decidiu qual vai ser o procedimento que a gente vai fazer, a gente precisa seguir agora com a nossa avaliação pré-operatória desses pacientes. Primeiro, é importante lembrar da importância de uma boa avaliação de superfície ocular, já que, via de regra, esses pacientes com glaucoma, eles têm superfície ocular muito ruim, eles têm olho seco significativo, eles têm ceratite, eles têm blefarite, então a gente precisa melhorar essa superfície ocular para fazer, primeiro para a própria cirurgia, né, para diminuir o risco de infecção, para melhorar a sua visualização do procedimento, e também no pré-operatório, para que a sua biometria e a sua topografia tenham uma boa confiabilidade. Então, uma das coisas que eu faço com rotina é iniciar o tratamento da blefarite com shampoo para todos os meus pacientes no pré-operatório, e dependendo de como esse paciente tiver a nível de controle clínico desse glaucoma, você pode pensar na possibilidade de suspender tudo que aquele paciente usa de colírio e hipotensor para você ter uma melhora dessa superfície ocular, e aí você pode temporariamente substituir isso por Diamox. Infelizmente, na minha realidade, a grande maioria dos meus pacientes já chega para mim usando todos os colírios e Diamox e com pressão alta, então não é sempre que eu tenho a possibilidade de fazer isso. Mas se é um paciente que já acompanha comigo há mais tempo e que aí eu estou indicando a cirurgia na hora certa, eu tenho essa possibilidade de, às vezes, tirar os colírios e deixar esse paciente com Diamox para poder fazer uma biometria mais confiável. Até porque se eu
estou operando esse paciente precocemente, esse paciente ele muito provavelmente vai ter um desejo refrativo com essa cirurgia, então eu vou querer uma biometria o mais confiável possível. Uma outra avaliação pré-operatória que é essencial para esses pacientes é a gente fazer uma avaliação de prognóstico visual. A gente precisa orientar muito bem esses pacientes de o que é perda visual da catarata e vai reverter com o procedimento, e o que é perda visual do glaucoma e não vai reverter com o procedimento. Então, a gente precisa fazer uma avaliação de exames, além dos exames padrão que a gente faz para estabelecer o prognóstico de qualquer cirurgia de catarata, como microscopia especular, mapeamento de retina, topografia, biometria, isso a gente já faz para todo mundo. A gente precisa complementar essa investigação com uma análise de estágio e de perda visual do glaucoma, e a gente pode alcançar isso através da análise do campo visual e do OCT de nervo óptico. Por exemplo, semana passada eu fiz um pré-operatório de uma paciente que já tinha uma indicação de Facotrec, ela estava fazendo os exames pré-operatórios dela, e durante o período de 2 meses em que ela fez esses exames de pré-operatório, ela chegou me queixando de piora da acuidade visual do olho melhor dela, e ela tinha saído de uma acuidade visual de 20/20 para uma acuidade visual de 20/30. E quando eu fui avaliar os exames, eu vi que como ela fez os exames num tempo relativamente rápido, eu coloquei Diamox para dar uma segurada na pressão, ela não tinha piora de OCT, mas ela tinha uma piora de acuidade visual. Muito provavelmente essa piora se deveu à catarata, e eu tô otimista com a cirurgia dessa paciente. Eu acredito que esse olho vai voltar ao que era antes de visão, ao 20/20 que ele tinha. Então os exames são muito importantes para a gente ter essa noção de prognóstico. Mas a gente, obviamente, nunca pode garantir isso para o paciente. Então, eu disse para ela sim que eu acredito que ela vai melhorar, mas que eu não tenho como ter certeza. E uma das coisas que não me deixa ter certeza é, primeiro, que a piora do glaucoma, a velocidade de progressão do glaucoma é muito imprevisível, e apesar de pouco provável, é possível que ela tenha piorado do glaucoma em 2 meses. E a outra questão é que nem sempre o nosso olho tem uma correlação de anatomia e função tão precisas como deveria ser. Então, quando a gente pensa num conceito de livro, a gente pensa naquele olho que tem uma progressão inferior no ACT, que vai resultar numa progressão de defeito superior no campo visual e de defeito superior na camada de células ganglionares, e que tudo encaixa muito bonitinho. Mas na vida real não é assim. Nem todos os nossos pacientes têm correlação anatomia-função. Então, não é porque o campo está muito ruim e o OCT está normal, isso não te dá a possibilidade de garantir para esse paciente que toda aquela perda de campo é pela catarata e aquilo vai reverter com a cirurgia. Lembrando que o glaucoma também pode causar perda difusa de campo visual, apesar de não ser a alteração mais característica. O mais característico é ver um defeito arqueado, um degrau nasal. Se eu vejo um paciente com catarata e uma perda difusa de campo, a gente tende a pensar que essa perda é pela catarata, principalmente se tem um OCT normal junto. E a gente tende a estabelecer um bom prognóstico para pacientes desse tipo. Mas lembre-se de que você não pode prometer resultado para nenhum paciente, muito menos para um paciente com glaucoma. Então, sempre tentem reduzir a expectativa de melhora desses pacientes. Eu vejo também muitos casos clássicos que vêm para mim de pacientes que operaram catarata com outros colegas, com colegas especialistas em catarata, e aí eles chegam para mim no pós-operatório falando: doutora, o meu cirurgião me garantiu que eu ia melhorar, e eu não melhorei.
Então, não dá para a gente confiar 100%, a gente precisa reduzir as expectativas. Como que eu tenho essa conversa com o meu paciente? Eu falo, olha, os seus exames estão me indicando que tem uma grande possibilidade de ter uma recuperação completa ou parcial, dependendo do caso, tirando a sua catarata. Mas eu não posso te garantir isso. A única maneira de a gente saber com total certeza o quanto da perda de visão que era pela catarata e o quanto que era pelo glaucoma é no pós-operatório, repetindo essa avaliação e vendo o que sumiu e o que continuou de alteração de campo visual, quanto que melhorou a sua qualidade no pós-operatório. Então, sempre façam essa ressalva de que não é possível ter certeza pelos exames quando vocês estiverem lidando com um paciente de glaucoma. Se for glaucoma avançado, então nem se fala. Aí, muitas vezes, eu mesma não sei o que esperar de prognóstico daquele paciente. Eu já tive pacientes que eu fiz Facotrec achando que não melhoraria em nada a acuidade visual e que o paciente teve uma melhora espantosa de visão. Eu me lembro também de uma menina jovem que eu operei com um quadro cortisônico, em que ela tinha um campo visual que era assim, um furinho de alfinete. E ela tinha uns pontinhos de catarata subcapsular, assim, ínfimos. E que eu falei com ela, olha, eu acho que quase todo mundo te operaria só do glaucoma e deixaria essa catarata aí, porque ela é muito pequena. Mas vamos tentar, vamos ver no que vai dar. Eu acho que não vai melhorar. E essa menina jovem de 30 e poucos anos saiu de 20/50 para 20/20. Obviamente continuou com aquele campinho tubular de alfinete, mas ela conseguiu ter nitidez de acuidade visual central, tirando a catarata. E era uma catarata que eu achava que não ia melhorar e melhorou muito. Então a gente tem surpresas positivas e negativas às vezes. E o segredo para a gente não ter problemas com isso é reduzir as expectativas do paciente, deixar o paciente com a expectativa mais realista possível. Um outro exame que a gente precisa falar nessa avaliação pré-operatória do glaucoma é o PAN. Só que o PAN, nos pacientes com glaucoma, ele não ajuda muito, principalmente se for um glaucoma avançado, tá? Então, eu vejo, às vezes, residente fazendo pré-operatório e aí contraindicando cirurgia em paciente de glaucoma porque o PAN não melhora. Gente, o paciente com glaucoma, ele tem muita dificuldade de fazer PAN se ele já tem um defeito de campo visual, porque ele não consegue coincidir o furinho do óculos com a região de campo visual que ele tem. Então, não deixem de indicar a faco para o paciente com glaucoma só porque o PAN não melhorou. Esses pacientes, via de regra, o PAN não ajuda muito. Muitas vezes, se for um glaucoma avançado, eu nem peço PAN, porque eu já sei que ele não vai conseguir fazer e é até meio torturante para o paciente isso, porque ele não enxerga nada e aí ele fica desesperado e aí às vezes dá um certo abalo emocional no momento de pré-operatório que não é muito adequado. Então, cuidado, porque PAN em paciente com glaucoma hipoestima a acuidade visual que o paciente vai obter com a cirurgia. Então, se você for fazer, faça com essa ressalva em mente de que melhorou, ótimo, vamos operar. Mas se não melhorou, isso não quer dizer que não vale a pena operar. Esse paciente pode obter uma melhora significativa de visão. Para análise da biometria, e nos pacientes com glaucoma, a análise da biometria ela é muito mais importante do que simplesmente te dizer qual é a lente que você vai calcular para esse paciente. Então, quando eu pego a biometria de um paciente com glaucoma, a minha maior preocupação disparado é saber o quão curto é esse olho. Eu botei aqui para vocês verem a biometria de uma paciente que eu operei há mais ou menos uns 6 meses atrás. Eu operei essa paciente.
A história dela é que ela era autohipermétrope, ela tinha uma refração de mais 5 por aí, e um reumato pediu um exame de mapeamento de retina. Ela foi numa oftalmo que não a acompanhava, era uma oftalmo que ela estava indo pela primeira vez, e a colega dilatou sem examinar. E essa paciente fez um glaucoma agudo bilateral após esse exame sob midríase. A gente vê aqui que ela tem um comprimento axial curto nos dois olhos, na faixa ali dos 21,25, 21,13 aqui. Tá pequenininho, para mim tá ruim de ver. Vocês devem estar vendo maior do que eu aí, melhor. Então ela tinha um comprimento axial bastante curto nos dois olhos e uma câmara anterior extremamente rasa também nos dois olhos. Ela estava praticamente atalâmica, o cristalino quase que encostava, assim, tinha um filete de humor aquoso entre o cristalino e a córnea, tinha edema de córnea, e eu indiquei para essa paciente uma faco combinada com vitrectomia posterior, porque eu não ia ter espaço para entrar com a caneta de faco nesse olho, que é um olho tão curto e que não tinha câmara anterior. Vocês estão vendo aí a medida da câmara anterior. O olho esquerdo, o aparelho nem conseguiu captar, o IOL não conseguiu tirar ali a medida de câmara anterior do olho esquerdo, de tão inexistente que era essa câmara anterior. E no olho direito deu ali uma medida de 2 milímetros de câmara anterior, que é uma câmara anterior absurdamente rasa. O normal fica na faixa de 3,5 para 4 na maioria das pessoas. Então, para essa paciente, eu fiz uma faco combinada com vitrectomia, porque primeiro eu fiz uma vitreia para descomprimir posteriormente e jogar aquele cristalino para trás, para eu ter espaço para entrar com a caneta de faco no olho e fazer essa faco dela. Mas eu não indiquei TREC. Essa paciente veio encaminhada para mim para TREC e eu não indiquei a TREC porque era um glaucoma agudo. Essa paciente responderia muito bem com a faco isolada. Ela está naquela estatística de 71% de redução de pio. Ela não respondeu com tratamento clínico, precisou ir para o tratamento cirúrgico e ela ficou sem colírios depois da faco isolada. No caso não foi isolada porque eu precisei fazer a vitreia, mas foi por uma questão de espaço, mas eu não fiz uma combinada de glaucoma e essa paciente mesmo assim ficou sem colírios, com pio na faixa de 12 no pós-operatório. Aqui eu trouxe um outro caso de uma outra paciente que eu já operei um olho dela, o outro olho ela ainda vai operar. Esse caso é interessante porque quando essa paciente chegou para mim, ela tinha um glaucoma bilateral, sendo que no olho direito ela tinha um quadro avançado e no olho esquerdo ela tinha um quadro inicial. E na gonioscopia ela tinha uma diferença de ângulo entre um olho e outro. Esse olho com o quadro mais avançado tinha um ângulo fechado e o olho esquerdo com o quadro mais inicial tinha um ângulo aberto. Não era um ângulo super aberto, mas aberto o suficiente para drenar. E aí, quando eu fui fazer a biometria dessa paciente para ela fazer o pré-operatório, eu vi que o olho dela não era tão curto assim. Você vê que ela tem um comprimento axial aí dentro do que é considerado no normal, mas um pouquinho mais para o limite inferior no olho direito, um comprimento axial de 22,7. E no esquerdo, ela tem um comprimento axial maior, então ela tem uma diferença de comprimento axial entre um olho e outro. O olho esquerdo tem 23,23, que justifica esse quadro de ela ter ângulo fechado em um olho e ângulo aberto em outro. Então, o olho mais curto já tinha um ângulo fechado, enquanto o olho com comprimento axial mais normal tinha um ângulo aberto. Agora, tem uma questão muito interessante aqui nessa paciente para a gente reparar, que é o valor do LT, o lens thickness dessa paciente, que é o tamanho da espessura do cristalino.
Vocês reparam que o olho curto dela tem 22,7, o olho maior tem 23,3, então ela tem uma diferença aí de meio milímetro entre um olho e outro. Agora no Lens Thickness, o olho menor ele só tem aí 0,15 de espessura de cristalino aproximadamente, a menos do que o outro olho. E isso é muito comum. Os pacientes que têm olhos curtos, o olho não é proporcionalmente todo curto. Então, o cristalino desse olho é quase do mesmo tamanho que o cristalino do outro olho, mas esse olho é muito menor. Então, o impacto disso na doença é muito mais significativo, tá? E isso explica de maneira até bonita de se ver o quadro clínico dessa paciente. Eu já operei o olho direito dela, que foi uma Facotrec, porque por conta de ser um glaucoma avançado, eu preferi indicar a cirurgia combinada, mesmo sendo um caso de ângulo fechado, porque essa paciente tinha pressões muito altas, com campo visual tubular e com um nervo com uma escavação já de 0,9, então configurando um glaucoma avançado, por isso eu indiquei a Facotrec. E o olho esquerdo, ela ainda não operou, mas ele está começando a fechar o ângulo e ela vai operar em breve. E aí, nesse caso, eu vou indicar só a Faco, porque é um glaucoma inicial. Essa paciente tem tudo para ter um excelente resultado operando só a catarata. Então, vocês conseguiram perceber qual é o racional que eu faço quando eu pego uma biometria de um paciente com glaucoma? É diferente de um paciente com um olho saudável, que você está pegando aquela biometria pensando só em deixar ele com um resultado refrativo legal. Aqui eu estou pensando mesmo no meu planejamento de cirurgia para esse paciente, avaliando valores de comprimento axial, de profundidade de câmara anterior. E se você tiver a possibilidade de ter acesso a um aparelho que faça o lens thickness, que não são todos que fazem, mas se você tiver essa possibilidade, ajuda bastante também no até pensar no melhor momento de indicar a cirurgia para esses pacientes, mesmo com cristalino transparente. Então, muitas vezes é interessante, mesmo que esse paciente não tenha catarata ainda, você pensar em já fazer uma biometria para você já ir se planejando para o futuro. E um racional importante em relação ao comprimento axial é você pensar a melhor maneira de evitar complicações cirúrgicas nesses pacientes. Como assim? Se eu tenho um paciente que tem um olho muito curto, com um comprimento menor do que 20 milímetros de comprimento axial, eu vou sempre fazer uma iridozônulo e aloidectomia profilática nesse paciente, para evitar esse paciente ter glaucoma maligno no pós-operatório e até no intraoperatório mesmo. Se esse paciente tem um microoftalmo extremo com comprimento axial menor que 18, é interessante fazer também, e eu sempre faço, às vezes eu faço até em olhos não tão curtos assim, pela minha tranquilidade, mas eu sempre faço nesses casos uma esclerotomia profilática para evitar hemorragia expulsiva. Por mais que a chance de hemorragia expulsiva numa faco seja baixa, esse risco é muito mais considerável se a gente está fazendo uma extração extracapsular ou se a gente está fazendo uma TREC, mas eu já tive caso de hemorragia expulsiva em faco e por mais que a chance seja pequena, a gente tem que prevenir por conta de ser uma complicação tão dramática. E eu recomendo que, se você vai operar um olho pequeno, sempre tenha a possibilidade de fazer uma vitrectomia posterior. E que, se você não tem essa habilidade de fazer uma vitré posterior, que você leve junto um cirurgião de retina que possa te auxiliar nesses casos. Se você não entendeu esses termos que eu falei, se você não sabe o que é uma iridozônulo e aloidectomia, se você não sabe como se faz uma esclerotomia profilática, eu recomendo fortemente que você não se atreva a operar olho curto,
porque são alguns dos maiores desafios para a cirurgia de catarata, são esses pacientes com comprimento axial curto, com uma hipermetropia considerável, com olhos pequenos. E aqui nesse slide eu estou falando de comprimentos axiais extremos, mas na prática nem sempre esses comprimentos axiais são tão extremamente curtos assim. Muitas vezes só desse paciente estar ali perto do limite inferior da normalidade, eu já vi mais de uma vez caso de glaucoma maligno em paciente que ficava ali na faixa dos 21,5, 22 de comprimento axial. E é por isso que às vezes eu acabo até estendendo um pouquinho essas indicações e fazendo esses procedimentos profiláticos para pacientes com olhos nem tão curtos assim. Então, olho pequeno para cirurgia de catarata é desafiador. Não menosprezem o risco desses olhos, e não superestimem a sua capacidade de operar esses casos. Geralmente o cirurgião de glaucoma e catarata é quem está mais habituado a lidar com esses olhos pequenos e provavelmente vai ser a melhor opção de alguém para você encaminhar esses casos, mas alguns cirurgiões de retina estão habituados a operar esses olhos pequenos também, então um cirurgião de retina experiente pode te ajudar com esses casos também. Então, olhinho pequeno, se você não sabe fazer esses procedimentos que eu listei aí, foge, que é uma cilada, é uma das nossas grandes ciladas. Vamos partir agora para a escolha da lente intraocular no pré-operatório desses pacientes de glaucoma, então focando ainda bastante no aspecto da biometria. Bom, primeira dica que eu vou dar logo de cara para vocês é de não implantar nenhuma lente com tecnologia de anel nesses pacientes, seja bifocal, seja trifocal, ou seja uma lente de foco estendido que tenha tecnologia de anel. Mesmo se o campo visual desse paciente for normal, por favor, não implante, porque o campo visual desse paciente pode ser normal hoje, mas ele pode não ser mais normal daqui a 5 anos. A gente não sabe como essa doença vai evoluir. Então, não implante, porque se você implanta uma trifocal e aí daqui a 3 anos esse paciente começa a ter um defeito de campo, esse paciente vai ter uma queda de visão muito pior. E a gente não vai ter a possibilidade de extrair essa lente, porque o risco de complicação nesse paciente que já tem um defeito de campo e que eu vou para uma troca de lio, que é uma cirurgia complexa, com risco de evoluir para uma fixação escleral, a gente está acrescentando muito em risco de cegueira para esses pacientes. Então, se você coloca uma lente com tecnologia de anel, você pode deixar o paciente feliz nos próximos meses e dar alta para ele feliz. Mas isso pode acarretar uma piora de visão e uma piora de qualidade de vida consideráveis para ele no futuro. Então, não é porque o glaucoma é inicial, o campo é normal, o paciente está estável, está muito bem controlado, que você está autorizado a implantar uma lente trifocal nesse doente. Lembra que a progressão do glaucoma, ela é imprevisível. Tem períodos da vida em que o paciente com glaucoma tende à estabilidade e tem períodos da vida em que o paciente com glaucoma tem uma piora mais acelerada. Então, não é porque ele vai operar a catarata nesse momento de estabilidade que você está otimista, que você pode pressupor que esse paciente vai manter essa estabilidade cronicamente. Todas as lentes que têm tecnologia de anel, elas dividem luz. Se ela divide luz, ela diminui a sensibilidade ao contraste desse paciente. E os pacientes com glaucoma, eles já têm sensibilidade ao contraste reduzida, mesmo em estágios iniciais de doença. Um paciente com glaucoma com campo visual normal, ele pode já ter uma piora de sensibilidade ao contraste, com uma piora de visão noturna, com uma piora de estereopsia.
Então você vai diminuir ainda mais a percepção de contraste desses pacientes, mesmo se o campo visual dele for normal. E se o campo visual dele for alterado, nem se fala que vai virar uma bagunça aquela lente trifocal, bifocal ou até mesmo as de foco estendido que sejam com tecnologia de anel, certo? Então não usem, por favor. Ah, Outra questão é nunca prometer resultado refrativo em paciente que vai para Facotrec, porque por melhor que seja o seu cálculo de Lio no pré-operatório e por melhor que sejam os seus pontos, os meus pontos de TREC, eles praticamente não alteram refração do paciente, mas você não consegue prever a posição efetiva dessa lente intraocular. E a posição efetiva da lente intraocular, ela é um dos fatores que vai determinar o resultado refrativo daquele paciente. Ela entra em praticamente todas as fórmulas. Acho que todas as fórmulas, a posição efetiva da LIO entra nesse cálculo. E você não consegue prever por conta da instabilidade de profundidade de câmara anterior que esse paciente vai ter, tá? Então, se você tem um paciente que você vai fazer uma facotrec, se essa trec drena mais do que você espera, esse paciente vai ficar com a câmara mais rasa, essa lente vai para frente, ele vai ficar mais míope. Se essa trec drena menos do que você espera, essa câmara vai ficar mais profunda, essa lente vai mais para trás e esse paciente vai tender à hipermetropia. Então a gente simplesmente não consegue prever posição efetiva de Lio em paciente com glaucoma e é por isso que a gente não promete resultado refrativo em Facotrec. Normalmente eu falo para os pacientes que têm uma refração alta que eu vou diminuir um pouco o grau, mas que vai continuar usando óculos. Às vezes a gente consegue acertar, mas não prometa isso, porque quando não der certo, esse paciente vai ficar reclamando no seu ouvido. E as lentes históricas e as que são de foco estendido sem anel, as que usam aberração cromática, a gente pode usar em pacientes com glaucoma? Sim, podemos. Claro que não numa facotrec por conta da questão da posição efetiva da LIO, então nem pensar. Facotrec é sempre lente esférica ou asférica. E agora, se você vai fazer a faco isolada ou se você vai fazer uma faco combinada com MIGs, nesses casos a gente pode sim obter resultado refrativo, a gente consegue ter uma estabilidade de posição efetiva de lente muito boa e a gente pode usar as lentes trifocais e as lentes de foco estendido, desde que sem anéis, nesses pacientes. Vamos voltar agora então para o nosso caso clínico. Vamos resolver lá o problema da nossa paciente. Eu vou repassar aqui o caso para a gente relembrar. Então, uma paciente do sexo feminino, 71 anos, atendida na emergência, com dor e baixa de visão em olho direito, com 2 meses de evolução. Isso é um ponto importante, tá? Usando ali uma terapêutica medicamentosa máxima para o glaucoma, inclusive oral, com uma pressão de 40 e 14, acuidade visual muito ruim nesse olho e apresentando um quadro agudo de edema de córnea, midríase fixa ali, pressão intraocular muito altas. Aí a fotinha dela para vocês relembrarem. Que agora para a biometria dessa paciente, agora que vocês sabem tudo de biometria para paciente com glaucoma, óbvio que a primeira coisa que a gente vai caçar ali é o comprimento axial dessa paciente, que é curto, nenhuma surpresa. O comprimento axial dela está no limite inferior ali da normalidade, 22,03 no olho direito, 21,97 no olho esquerdo. Ela tem câmara anterior bastante rasa, 2,23 no direito, 2,21 no esquerdo. E aí vocês percebem que as medidas dos dois olhos são bastante semelhantes, tá? Infelizmente é o modelo mais antigo que não tem pra gente aí a medida do lens thickness.
Avançando então aqui, qual vai ser o diagnóstico dessa paciente? Um diagnóstico de glaucoma facomórfico. Então, olho pequeno, catarata crescendo, fechou o ângulo, glaucoma facomórfico. Provavelmente avançado. Por que que eu digo provavelmente aqui? Essa paciente tem uma visão de conta-dedos. Eu não vou conseguir fazer um campo visual dessa paciente e mesmo que conseguisse, eu não perderia tempo fazendo um campo visual dessa paciente, porque é uma cirurgia de urgência. Essa paciente tem um edema de córnea com uma catarata que tira por completo a transparência de meios. Eu não consigo saber quanto é a escavação dessa paciente, eu não consigo uma retinografia, eu não consigo OCT, ou seja, eu não tenho nenhuma informação de estágio dessa paciente em relação ao glaucoma e eu não consigo saber prognóstico, eu não consigo saber o quanto que ela tem de dano ao nervo. Mas lembra que eu falei que um dado importante é que essa paciente tinha 2 meses de evolução desse quadro e ela está com uma pressão de 40, usando o Diamox de 6 em 6 horas, ela está há 2 meses nessa situação. O que eu fiz foi que eu parti do princípio que esse glaucoma era avançado por conta do tempo de evolução dessa paciente. E aí vamos para a conduta agora. Lembra daquele racional que a gente fez lá no começo da aula? Glaucoma avançado, a gente em geral pensa em cirurgia combinada. E aí, pensando nisso, o que eu indiquei para essa paciente foi uma Facotrec nesse olho direito. Mas com uma ressalva. Lembra que essa paciente tinha um edema de córnea significativo e não é fácil fazer uma faco nesses olhos. Então, eu sempre oriento esses pacientes sobre a possibilidade de, se chegar na hora, eu não conseguir, fazendo manitol, ter uma redução desse edema, de repente desepitelizando essa córnea, se eu não conseguir uma transparência suficiente para fazer a faco, pode ser que eu tenha que fazer só a TREC, esperar essa pressão minimamente reduzir para eu ter transparência para fazer essa faco em segundo tempo. Não é a conduta ideal, porque o cristalino é a raiz do problema e a gente precisa tirar esse cristalino, então não é a conduta ideal. E sendo sincera com vocês, eu nunca precisei fazer isso. Porque quando chegou na hora da cirurgia com esses pacientes, fazendo um manitol e às vezes desepitelizando essa córnea para tirar aquele edema microcístico ali, que é o que tira muita visualização, eu sempre consegui fazer essas facos. Nunca precisei fazer em 2 tempos. Mas mesmo assim, eu sempre tomo esse cuidado de orientar esses pacientes sobre essa possibilidade. Eu acrescentei a prostaglandina no olho direito, porque por algum motivo não tinham passado, essa paciente tinha chegado sem prostaglandina. E por último, eu indiquei logo também a programação da Facotrec, Facotrec não. E por último, eu indiquei logo também a programação da faco do olho esquerdo, porque lembra que o olho esquerdo tem o mesmo comprimento axial, a mesma câmara rasa, o mesmo ângulo fechado, ele só ainda não descompensou. Então eu já indiquei logo para ela de fazer logo na sequência a faco do olho esquerdo, porque senão ia acontecer a mesma coisa. Eu pulei uma parte ali, eu suspendi a pilocarpina porque essa paciente precisava operar, então eu precisava que ela dilatasse e eu substituí por atropina. Na minha experiência, eu gosto mais de usar atropina nos glaucomas facomórficos do que pilocarpina. O racional é... Vou até aumentar minha imagem aqui para vocês verem melhor. Qual que é o racional? Se eu tenho um cristalino assim, gordinho, e aí eu tenho uma pupila aqui que está em contato direto com esse cristalino, fazendo aí um bloqueio pupilar aqui, ó. Se eu fecho a pupila, você não concorda comigo que eu vou aumentar ainda mais essa área de contato desse cristalino com essa pupila? E aí eu vou bloquear mais ainda. Agora, se eu faço o contrário, se eu abro essa pupila,
eu consigo, de repente, ter espaço aqui entre essa curvatura do cristalino e essa pupila para desfazer esse bloqueio. Então, eu substituí a pilocarpina que ela estava usando por atropina como tentativa de desfazer esse bloqueio e também porque não dá para eu fazer uma faco de um paciente usando pilocarpina, apesar de que ela já tinha aquela midríase meio fixa ali com sinéquia, que não ia nem fazer muita diferença mesmo pelo tempo de evolução dessa paciente. Mas num paciente com pouco tempo de evolução, com dias de evolução, faz muita diferença, tá? E aí eu fiz a Facotrec sem intercorrências do olho direito, aquele esquema de correr manitol, desepitelizar a córnea, teve transparência para fazer. No caso dessa paciente, pelo que eu me lembro, esse caso já tem um tempinho, mas eu acho que eu nem precisei desepitelizar a córnea, não. Foi só na base do manitol mesmo, já clareou. No primeiro dia de pós-operatório, ela tinha um edema de córnea esperado, de uma faco com muita manipulação, né? Ela tinha também uma membrana pupilar, foi uma cirurgia muito manipulada e ela teve uma resposta inflamatória, uma bolha elevada, uma PIO de 18. Me preocupou um pouquinho essa membrana pupilar, eu já comecei logo um corticóide oral para ela, mas nada de extremamente diferente do que eu esperava. Suspendi todos os hipotensores desse olho direito para deixar essa TREC drenar e pós-operatório padrão de glaucoma, corticóide de 2 em 2 horas, AINE, antibiótico, atropina e orientei o retorno em uma semana. Mas antes disso, no D5 de pós-operatório, essa paciente retornou na emergência queixando de dor em ambos os olhos. No olho direito, ela tinha um quadro mantido, ainda não tinha dado tempo de absorver aquela membrana, nem aquele edema de córnea, mas ela tinha uma pressão de 26 no olho operado. No olho não operado, que a gente já sabia que era uma questão de tempo para descompensar e já estava com a faco indicada, infelizmente não deu tempo de tratar antes e a paciente chegou com uma pressão de 36. Nessa hora eu me arrependi um pouquinho de já não ter feito uma iridotomia, nem que a irido não resolvesse muito, mas para pelo menos eu ter a minha consciência tranquila de ter tentado tudo. Mas como estava tudo engatilhado para essa paciente já fazer logo na sequência a faco do outro olho, eu relaxei e eu não fiz irido nesse olho. E aí ela descompensou com 5 dias de pós-op, ela descompensou o outro olho. Bom, entramos com os colírios para o olho esquerdo, que até então o olho esquerdo vinha com pressão normal e sem tratar, era só uma suspeita de fechamento angular. Com 10 dias de pós-operatório, ela tinha melhora da queixa de dor. No olho direito, ela tinha já uma melhora quase que completa daquela membrana pupilar, uma bolha elevada, mas com uma pressão um pouquinho alta de 26, e por isso eu indiquei uma lise de sutura do olho direito para esse flap poder drenar mais. E no olho esquerdo, ela estava razoavelmente compensada com o tratamento clínico. Tinha lá a câmara rasa, catarata, pressão de 22, mas sem edema de córnea e com uma pressão de 22 que dava para esse olho aguentar aí uns diazinhos. Mas eu não quis correr risco e eu resolvi operar naquela mesma semana a catarata do olho esquerdo. O meu plano inicial seria de operar essa faco com mais ou menos um mês e meio depois da Facotrec, mas com todo esse histórico dramático, eu acabei fazendo a faco do olho esquerdo com 2 semanas de pós-op da Facotrec do direito. Então, fiz a faco do olho esquerdo sem intercorrências. Dessa vez foi uma faco tranquila, porque a paciente estava mais compensada. Eu operei ela muito rápido, ela ficou aí uma semana só com a pressão um pouquinho mais alta. E essa paciente evoluiu muito bem. Nesse D14 pós-op da Facotrec do direito e D1 pós-op da faco do esquerdo, ela tinha câmara ampla, bolha elevada no direito, com uma pressão de 18 no direito e 16 no esquerdo. O fundo de olho do direito ainda era impraticável e no esquerdo deu para ver uma escavação de 0,6. Eu tirei o Diamox, tirei os hipotensores e segui acompanhando o pós-operatório dessa paciente.
2 semanas depois, que era o D30 de pós-operatório da Facotrec do Direito e o D15 de pós-operatório da Faco do olho esquerdo, essa paciente tinha uma bolha elevada, liutópica nos 2 olhos, com uma pressão de 14 no olho direito e de 9 no olho esquerdo. E aí eu comecei a iniciar o desmame dos hipotensores tópicos do olho esquerdo e programar os exames para estadiamento do glaucoma de ambos os olhos e seguir o acompanhamento clínico desse glaucoma. Eu dei uma alta cirúrgica para ela seguir em acompanhamento clínico. Essa paciente, ela acabou tendo alta sem colírio nos 2 olhos, sendo que o olho direito ela tinha aquela traque bem funcionante e era realmente um glaucoma avançado. Os exames mostraram isso depois que a decisão pela Facotrec foi acertada. E no olho esquerdo ela também seguiu sem colírios e em acompanhamento. Então, conclusões dessa aula, o que você precisa ter em mente na hora de operar de catarata um paciente com glaucoma? Você precisa ter em mente a indicação cirúrgica para esse paciente. Se esse paciente vai se beneficiar de uma cirurgia combinada ou se fazer uma cirurgia de catarata isolada já é suficiente para você ter um bom controle clínico desse paciente. Você precisa também uma avaliação pré-operatória muito completa de exames para você ter uma boa noção de prognóstico visual desse paciente e para você poder orientar corretamente a expectativa que esse paciente vai ter com essa cirurgia. Aliás, não só o paciente, também a sua expectativa também. Lembrar de ter um cuidado triplicado com os olhos pequenos e lembrar de contraindicar as lentes com tecnologia de anéis para esses doentes. Eu espero que essas informações tenham te ajudado a cuidar melhor dos seus pacientes com glaucoma, que você possa de alguma maneira aplicar isso na sua prática diária para trazer maior controle de doença e melhor visão para os seus pacientes. Não se esquece de se inscrever aqui no YouTube, que eu tô trazendo toda semana uma aula diferente sobre glaucoma para te ajudar a cuidar melhor dos seus pacientes. Compartilha se você tem aquele grupo dos colegas da residência ou dos oftalmos da sua cidade. Compartilha essa aula para o pessoal assistir. Se você tiver alguma dúvida sobre essa aula ou sobre qualquer outro assunto, se você tiver algum paciente que está tirando sono aí e que você queira discutir um caso clínico comigo, você pode entrar em contato comigo ou aqui nos comentários do YouTube ou no direct do Instagram, ou você pode entrar em contato comigo por e-mail também, que eu vou deixar aqui embaixo. E eu vou fazer aí uma coletânea de dúvidas e de casos para apresentar na nossa live semanal de dúvidas. Vocês podem me encontrar nas redes sociais no Glaucoma Academy com conteúdo para vocês, oftalmologistas, ou vocês podem me encontrar também no Papo Glaucoma com conteúdo leigo para pacientes, ajudando os pacientes também a prevenirem a cegueira. Até a próxima aula, até nosso próximo encontro de estudos. Tchau, tchau!